No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o diretor de cinema Elvésio Raton. Elvésio Raton nasceu em Divinópolis, Minas Gerais. Formou-se em psicologia pela PUC-MG. Esteve exilado no Chile no período de 70 a 73, onde iniciou seu envolvimento profissional com o cinema. É responsável pela produção de diversos documentários, curta e longa-metragens, dentre os quais destacamos Amor e Companhia, O Menino Maluquinho e A Dança dos Bonecos. Atualmente, Elvésio Raton está trabalhando no seu próximo filme, Uma Onda no Ar. Tudo bem com você, Elvésio? Tudo bem. Uma grande honra tê-lo aqui conosco no nosso programa. Obrigado. Elvésio, você inicia na psicologia, quer dizer, dos estudos da alma, e passa para o cinema, digamos assim, uma atividade de representação da alma, né, da psique. Gostaria que você falasse para nós um pouco dessa sua trajetória, passando rapidamente por essa questão do exílio e, enfim, por que você chegou ao cinema, como você chegou ao cinema. Na verdade, eu tinha estudado até economia, eu estudei economia no Brasil, que eu não completei. E com o meu envolvimento em política nessa época, em movimento estudantil, no início de 70, eu acabei me exilando no Chile. Eu já era um apaixonado pelo cinema, mas era uma paixão assim que eu assim, não via muito como uma possibilidade de eu fazer cinema. Quer dizer, era uma pessoa que eu via muitos filmes americanos, principalmente, filmes europeus. A gente tinha uma atividade de cineclubes nessa época forte aqui em Belo Horizonte, mas via como um cinéfilo apaixonado, não como uma possibilidade real de eu fazer cinema. Acabei tendo uma experiência pequena em curta-metragem aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte. E depois, quando me exilei no Chile, de lá no Chile eu voltei a me interessar muito pelo cinema e tive a condição, assim, talvez por uma coincidência até, fui convidado para trabalhar numa produção, como assistente de produção por um amigo chileno que sabia que eu gostava muito de cinema e ele ia dirigir a produção de um longa-metragem e me convidou. Eu entrei para nunca mais sair, né? Assim, aquele tipo de coisa que eu acho que as coincidências são muito importantes na vida, né? Assim, esse tipo, o acaso assim, que te leva a um exercício, uma profissão. E, na verdade, quer dizer, eu acho também que foi, na época, a minha relação com os filmes brasileiros, especialmente com os filmes do cinema novo dessa época, e com os filmes latino-americanos, que, de certa forma, pareciam um pouco um rascunho daquelas grandes produções americanas, é que eu via a possibilidade da gente fazer um cinema também. Um cinema possível, um cinema que nos expressasse. E comecei no Chile a trabalhar como assistente de produção na área de direção de arte, depois fiz roteiros de curtas, fiz produção. No Chile, quer dizer, era uma época de muita efervescência política e cultural, o governo do Salvador Allende, o governo popular, e o mundo inteiro estava no Chile. E se rodavam muitos filmes, assim, Costa Gravas estava lá filmando, os chilenos, os latinos, todos filmando. E isso me deu a chance de participar de várias produções e de ter, assim, no início, não me especializar. Eu fui tendo uma visão de cada parte da produção cinematográfica. Circulou amplamente. O que é muito bom para a sua formação geral, sabe? Eu tive um pouco essa sorte. E, quer dizer, eu formei em psicologia, na verdade, depois, de volta ao Brasil. De volta ao Brasil. De volta ao Brasil, eu acho assim, eu me formei na PUC. Eu acho que toda a minha, digamos assim, a minha orientação no momento anterior para os movimentos sociais, para a coisa mais política, de repente me levou numa outra onda, para uma coisa mais individual, uma coisa mais introspectiva, sabe? Daí a minha escolha pela psicologia, que na verdade eu nunca exerci. Eu me formei em psicologia e gosto muito, inclusive até hoje, de ler textos de psicologia, eu li muito Freud, e acho que a psicologia ajuda muito no cinema também, ajuda muito a viver, né? Quer dizer, ela está dentro da sua atividade profissional. Seguramente. Componentes da sua atividade profissional. Elvésio, nós vamos trabalhar a sua obra por etapas, né? Vamos começar dos documentários. Um documentário seu, particularmente Em Nome da Razão, foi produzido para retratar, denunciar a situação lamentável lá dos hospitais psiquiátricos de Barbacena. Coincidiu com a vinda do psiquiatra italiano Franco Basaglia a Minas Gerais, Basaglia, né? A Minas Gerais, e mereceu diversos prêmios, dentre eles o Margarida de Prata da CNBB, o Festival de Lille da França, né? Vamos ver um fragmento dele, eu te pediria para comentar em seguida.
acima de tudo é o amor. É começa a crescer, lembrai com alegria que além, além, a espera de mim é lembrai com alegria. Elvésio, eu vou te pedir para fazer um comentário sobre a produção desse documentário, mas eu gostaria de dar um mote para você a respeito desse assunto. No terreno da literatura, do texto escrito, quando a gente fala de uma obra biográfica, de uma obra histórica, a gente hoje já coloca bem na fronteira entre o ficcional, quer dizer, porque no fundo você está narrando, você está criando uma narrativa. Agora, o documentário trabalha com uma linguagem que é diretamente a apresentação do objeto retratado, né? Mas ele passa por um processo, evidentemente, de escolhas do cineasta, não é isso? Quer dizer, o posicionamento de câmera, escolhas de... Aquilo que você deixa de fora, aquilo que você coloca dentro da imagem. E, no fundo, principalmente a montagem, que é uma construção narrativa. Eu gostaria que você nos falasse para nós um pouco disso. Mas até falando um pouco do Em Nome da Razão, ele é um filme que já tem 20 anos e ele nasceu, como você falou, de uma denúncia da instituição psiquiátrica no Brasil. Quer dizer, na época, até ele é um pouco, ele representa talvez a minha dívida com a psicologia, ele é a minha junção assim, entre cinema e psicologia. Eu estava quase no último ano, acho, da escola, estava no 4º ano, me parece. E quando eles abriram o manicômio de Barbacena, até o Irã Firmino, do Estado de Minas, na época, fez umas reportagens fantásticas, que ele chamou, acho, Os Porões da Loucura. Os Porões da Loucura, eu me lembro. E foi quando foi aberto, na verdade, quando se abriu o manicômio e o Irã entrou, eu também fiz a proposta de rodar um documentário. Eu tinha visto umas fotos de Barbacena e aquilo tinha assim, me espantado, a condição de ter 5.000 doentes mentais ali dentro, vivendo em condições pavorosas, bárbaras. E resolvi fazer o documentário. E, na verdade, quer dizer, como você disse, quer dizer, a própria escolha do tema ela já tem um certo conteúdo dramático. Quando você escolhe um tema, você já percebe a possibilidade que tem de construção nele. De teor dramático. Claro, de você criar, na verdade, assim, você acaba criando, de certa forma, um espetáculo, porque um filme é um espetáculo. O documentário, ele atrai, ele está ali para atrair o olhar, a atenção das pessoas durante um certo tempo. Então, ele tem que ter toda uma construção dramática, você tem que pensar nele como um todo, pensar nas partes, o que você inclui, o que eu estou querendo mostrar na imagem, que tipo de emoção que eu quero produzir. Então, às vezes, no caso do Em Nome da Razão, acho que nem tanto. Mas hoje a gente usa muito uma classificação de docudrama. Exatamente essa ligação entre a ficção e o documentário. Quer dizer, entre o jornalístico e a arte. Exatamente, e o dramático, que é produzir aquela emoção, né? O Em Nome da Razão é um documentário extremamente forte, eu acho que ele é um soco no estômago mesmo. Densíssimo, né? Eu até hoje não consigo assisti-lo sem sofrer. Passados 20 anos, ele já tem 20 anos e na época, inclusive, ele foi muito importante dentro do movimento de antipsiquiatria no Brasil, e do qual, inclusive, o Franco Basaglia, esse psiquiatra italiano, era o grande representante internacional. E coincidiu o momento do Basaglia estar no Brasil, e talvez a presença dele tenha sido, inclusive, assim, um fator para que o documentário não fosse censurado, que não fosse censurado na época, porque eles permitiram que eu entrasse para filmar e depois se assustaram. Era a primeira vez que entrava uma câmera num hospício no Brasil. Elvésio, somente para concluir o bloco anterior, onde a gente falava, você falava exatamente dessa coincidência do filme com o movimento internacional da antipsiquiatria. Eu gostaria de uma conclusão sua. Eu acho que, no fundo, o Em Nome da Razão ele é uma expressão assim, dessa força que é o documentário. O documentário é uma espécie cinematográfica muito forte, e quando ele é bem feito, quando ele é vigoroso, ele acaba, de certa forma, também ajudando a modificação da realidade. É uma intervenção. O Em Nome da Razão serviu muito a esse movimento antipsiquiatria. Foi muito exibido, muito debatido. Eu acho que ajudou, de alguma forma, pequena que seja, a melhorar a condição dos doentes mentais no Brasil. Ok. Elvésio, nós pedimos o exibidor Pedro Olivoto para dar um depoimento sobre o seu trabalho. Vamos ver? Vou falar brevemente sobre o Elvésio Raton. Para mim, é um exercício de síntese em função da admiração que eu tenho pelo homem, Elvésio Raton, e pelo cineasta, Elvésio Raton.
Eu o considero uma das pessoas mais elegantes, um dos cineastas mais elegantes dentro da cinematografia brasileira, em função da sua sobriedade, da sua compostura e da sua capacidade artística que transcende aos meus comentários. Ele tem um reconhecimento que é nacional e internacional e um reconhecimento que é vivenciado com entusiasmo por aqueles que amam o cinema. Avaliando a sua trajetória enquanto cineasta, nós percebemos o humanismo permanentemente acompanhando a obra do Raton, desde a filmagem da Casa dos Loucos, passando depois pelo universo infantil com maestria rara de Dança dos Bonecos e Menino Maluquinho, e finalizando depois com o seu caráter literário bastante delicado e refinado quando ele filma Amor e Companhia, que vem de um clássico da literatura portuguesa. Eu acho que o Raton, além de tudo, consegue fazer com que Minas Gerais seja percebida, observada e aplaudida no Brasil e no mundo todo. E acho que o Raton é o melhor representante, é o melhor porta-voz daquilo que nós amamos enquanto cinema e daquilo que nós queremos enquanto cinema. Eu acho que o Raton consegue, além de tudo isso, dentro da sua trajetória, fazer com que, o que é mais difícil, o estímulo chegue ao público, ou seja, o público venha ver os seus filmes e saia com entusiasmo, com o prazer de ter visto um grande filme feito, realizado por um grande diretor. Muito bem, Elvésio, nós vamos comentar algumas dessas suas produções e exemplificar com alguns fragmentos delas, mas eu gostaria de aproveitar uma parte desse depoimento do Pedro, no seguinte sentido: você inicialmente falou dessa sua preocupação em produzir um cinema que fosse representativo de uma cosmovisão, de uma visão brasileira, de uma visão nacional. Quer dizer, e você faz um cinema, vamos chamar de local, que merece prêmios os mais importantes, internacionalmente falando. Quer dizer, isso é um sintoma de qualidade. Eu te faço uma pergunta: como é que você avalia a qualidade geral do cinema brasileiro nestes últimos 10 anos? Eu acho que o cinema brasileiro, ele passa por vários ciclos sempre, é um cinema de surtos, assim, né? Um pouco um movimento de sístole e diástole, que ele avança, recua, tem crises. Como a literatura. Nos últimos 10 anos, ele já passou por vários movimentos. Agora, eu sinto que ele tem avançado sempre. Eu acho que o cinema brasileiro hoje está caminhando para encontrar o seu papel no mundo, assim, de ser um cinema que só pode ser feito no Brasil. Eu acho que a maior qualidade de um cinema nacional é que ele só possa ser feito naquele lugar. Eu acho que o cinema de imitação, o cinema que busca imitar o outro, ele não tem valor. Eu acho que a gente buscar modelo, especialmente o modelo norte-americano, que é o modelo mais forte, que é o modelo dominante, industrial, e hegemônico, impõe um certo tipo de linguagem e tal, isso não interessa imitá-lo. Eu acho que o cinema brasileiro vem encontrando um caminho próprio, com um aumento de qualidade técnica muito grande. E nesse sentido, eu acho que até as obras recentes, assim, esse último filme que foi indicado agora para o Oscar, o Eu, Tu, Eles, e outros filmes assim com a cara muito Brasil e ao mesmo tempo juntando essa cara nossa e uma qualidade técnica forte. Eu acho que o cinema brasileiro está encontrando o seu caminho de a pouco. Eu acho que falta ainda que a gente tenha uma força grande junto ao nosso público. Ok, Elvésio, você é responsável pela direção de diversos curtas e médias. Eu vou destacar aqui apenas aqueles que guardam uma estrita relação com a literatura, né? E que praticamente está sempre muito presente nos seus trabalhos. E eu vou começar de uma produção recente sua, que foi por ocasião do Centenário de Belo Horizonte, Pequenas Histórias, uma pequena história, O Poeta e o Viaduto. Vamos ver e depois a gente comenta?
Bom, eu acho que o vídeo, a força do vídeo e do poema do Carlos Ávila, né, são bastante representativos dessa ruptura do Carlos Drummond de Andrade. Pois é, o que eu trata... quis, de certa forma, fazer essa pequena homenagem, quase um haikaizinho cinematográfico, de lembrar a relação do Drummond com Belo Horizonte. Como você disse, esse conjunto de filmes, de pequenas histórias, eu fiz na época do centenário de Belo Horizonte. E com esse sobre o Drummond, o Poeta no Viaduto, eu queria lembrar disso, que o Drummond, nos anos 20, fazia parte de uma geração dele, Pedro Nava, Milton Campos, que era uma geração de jovens em Belo Horizonte que, além de ter um grande amor pela cidade, quer dizer, deixaram sua marca. O Drummond gostava de subir no viaduto de Santa Teresa e iniciou sua obra aqui. Floresta, pois é. E nos anos 70, quando o Drummond rompeu com Belo Horizonte, no poema Triste Horizonte, que ele dizia que não queria ver mais a cidade, não queria voltar mais aqui, como não voltou. Eu queria lembrar isso, que o Drummond sempre foi uma das minhas paixões literárias, eu gosto demais dos textos dele. E, de certa forma, quis fazer uma homenagem a ele relacionando com Belo Horizonte. Ótimo. E você abre com a imagem dos pés de Drummond, os sapatos de Drummond, porque ele tinha fixação por sapatos bonitos e limpos, né? Bom, Elvésio, nós vamos então agora falar de um outro trabalho seu, um curta, O Elixir do Pajé, baseado num poema de Bernardo Guimarães. Só me faltava essa, viu? Que, menino? Encontrar Bernardo Guimarães aqui é muita coincidência. Coincidência por quê? Ele tinha que estar enterrado em algum lugar. Não é isso não, gracinha, é que eu tô com um livro desse aqui. A escrava Isaura. O ermitão de Muquem. Ih, não é mesmo. Rosaura, a enjeitada. Ih, tá frio. Já sei, Cantos da Solidão. Eu acho que vocês não vão adivinhar nunca. É um livrinho que eu encontrei meio escondido na biblioteca do vovô. Tava lá tirando poeira pra ele e achei esse livro caído atrás do estante. É? E o que ele tem de diferente, hein? Eu andei folheando, ele tem umas palavras meio fortes. Ah, é? Então deixa eu ver. Calma que o Brasil é nosso. Te mostro esse aqui, olha. Bom, esse poema do Bernardo Guimarães é de 1875. Famoso poema, né? Famosíssimo poema. Quer dizer, antecipa aí muito do que a Semana de Arte Moderna vai... Poema que eu sempre gostei muito, sabe, Elton? Porque, assim, eu acho até ele é pré-psicanalítico. Você imagina que a psicanálise está praticamente se fundando no final do século. E o Bernardo Guimarães já tinha feito essa brincadeira, que é uma longa conversa de um homem com seu membro não mais viril, toda em versos. Impotente. E é engraçado porque esses livrinhos sempre circularam, especialmente aqui em Minas Gerais, né? Nós somos meio vitorianos nessas coisas, sempre circularam bem debaixo do pano e muita gente sabia recitar de cor esses poemas. E o meu irmão me deu uma vez uma edição desse livro, e quando eu li eu fiquei encantado. Falei assim, gente, isso é de uma modernidade enorme. E eu gostaria muito de levá-lo para o vídeo de uma forma tão moderna como o Bernardo Guimarães brincou com essa condição humana, que é uma coisa meio faustiana, inclusive, claro. Né? E chamei o Paulo César Pereio, que é um grande ator, que eu acho que só podia falar aquelas palavras pela boca dele, assim, quem sabe escandir, pronunciar bem aquelas palavras. E chamei 3 meninas que apareceram nessas imagens e que fazem um contraponto. É uma pena até que o programa, pelo horário, não possa mostrar os versos, que são deliciosos. Mas fica aqui um convite para conhecer, tem que ser especialmente esses versos do Bernardo Guimarães. Elvésio, nós vamos interrompendo. Elvésio, vamos falar agora um pouco sobre a sua obra dos longa-metragens, muito relacionadas com trabalhos literários. Eu gostaria de dar ênfase nesse bloco a essa questão das relações entre linguagem cinematográfica e linguagem literária. Você adapta o Menino Maluquinho montando uma história nova, porque você recolhe fragmentos, transforma uma personagem de papel numa personagem de cinema. Vamos ver um fragmento e a gente comenta? O que você aprontou agora? Sabe mágica? O que tem mágica? Quer ver eu fazer uma? Não empata, menino. Vai brincar, vai. Vai descansar que você tá com a cabeça quebrada. Olha bem, isso é um ovo ou é um pinto, hein? Me dá esse ovo aqui. Olha aí, entra um ovo no paletó novo, entra um ovo, abracadabra. Dona Chica, sem mané, seu Jacinto, no paletó entra um ovo. E isso aqui, saiu um pinto. Bom, não precisa nem comentar o sucesso do seu trabalho, né? Mas eu gostaria de comentar a produção. Ele é uma adaptação literária, eu acho sui generis, porque, na verdade, no livro do Ziraldo, Menino Maluquinho, não há uma história, há um personagem. Um personagem, aliás, de uma grande felicidade, né? Uma criação fabulosa. E a gente sempre foi muito apaixonado por essa criação do Ziraldo e pensando em levá-la para as telas de cinema, mas havia que criar uma história.
né? Porque cinema pede Claro, toda uma estrutura uma dramática, narrativa. pede emoção, pede uma narrativa que é diferente. O Menino Maluquinho talvez tenha mais um caráter de poema, ele é mais poético. Tanto que eu quis trazer muito esse conteúdo de poesia dele para o filme, manter assim, bem essa aura poética desse menino, sabe? Desse menino que brinca com o tempo, que brinca com tudo. E é um filme que eu gosto muito, é um filme que teve assim, um alcance popular muito grande, ele foi visto por milhares de pessoas, exibido, né, em TV aberta, etc. E agora, como eu falei, assim, uma experiência literária diferente, porque na verdade eu trabalhei no roteiro com o Ziraldo, trabalhamos com o Ziraldo e com a Maria Gessi e o Alcione, fomos várias pessoas que trabalhamos, assim, de criarmos essa história. Quer dizer, você escreveu o Menino Maluquinho. Na verdade, escrevemos o Menino Maluquinho para o cinema, para o quer dizer, cinema. pegando um personagem de papel e dando a ele, quer dizer, mais uma dimensão para ele estar na tela cinematográfica. Né? Ótimo. Bom, nós falamos do Bernardo Guimarães na linguagem poética, falamos do Menino Maluquinho numa verdadeira transcriação, quer dizer, né? E agora eu gostaria de falar de uma outra produção ousada, que é pegar uma obra consagrada como Alves e Companhia de Eça de Queiroz, a propósito agora dos 100 anos dele também, e que você transformou no belíssimo filme Amor e Companhia. Nós vamos ver um fragmento e voltamos para comentar. Seu desgraçado, espera aí! Volte aqui! Volte aqui! Covarde! Ludovina! Ludovina! O que é que estão olhando? No caso criada na cozinha! Manda as duas embora! Abra! Abra essa porta! Abra, senão eu arrumo! Pois bem, Elvésio, nós vimos aí o fragmento, vamos chamar assim, dinamizador da narrativa, em que o Que é o flagrante. que é o flagrante do Godofredo Alves, com a esposa Ludovina e o sócio Machado. Fala para nós da criação desse trabalho. Olha, eu sempre gostei muito da obra do Eça de Queiroz. Eu acho que o Eça é o grande escritor, um dos grandes realistas, assim, não só da literatura portuguesa, como da literatura mundial. E talvez seja o maior nome do realismo na língua portuguesa, acho que não tem dúvida que é o Eça. E o Eça descreve e narra muitíssimo bem e cria personagens fantásticos. Quando eu li esse Alves e Companhia, como uma obra publicada póstumamente, como você sabe, né, e que assim, o filho dele encontrou o manuscrito do Alves e Companhia, sem título, inclusive, num famoso baú de ferro, numa mala, onde o Eça guardava os seus originais. Foi em 1925. É que ele foi publicado, né? Exatamente. Mas talvez escrito no final do século passado, em 1890, por aí que se supõe que ele foi escrito. E eu gostei muito, talvez até por esse sentido meio incompleto, de obra incompleta que tem o Alves e Companhia. Porque seguramente o Eça voltaria a ele, porque o Eça rabiscava muito os manuscritos e esse estava um pouco limpo. Eu acho que eu gostei muito da narrativa e ele traz certas coisas que são assim, que são muito presentes na obra do Eça, a questão do adultério, a questão da crítica à burguesia, à moral burguesa. Então, tudo isso está muito presente, de certa forma, no Alves e Companhia. Desculpe interrompê-lo, essa questão do bovarismo. Do bovarismo. Quer dizer, da mulher que lê obras românticas e que, consequentemente, fantasia coisas e age a partir daí. Adúltera. Na verdade, inclusive, a Ludovina do Alves, ela é prima direta da Luísa, do primo Basílio. Inclusive, é interessante porque o Alves e Companhia tem uma relação meio de espelho com o Basílio, com o primo Basílio. Porque no caso do primo Basílio, ele conta a traição do ponto de vista da mulher. E no caso do Alves e Companhia, ele conta do ponto de vista do marido traído. Então ele traça, assim, o personagem da Ludovina, ele gasta muito pouca tinta para descrevê-la. Eu tive, inclusive, para compor Ludovina, buscar elementos da Luísa e de outras, até personagens da Maria Luísa, dos Maias, para poder criar essa Ludovina, esse personagem. Mas foi um filme que a gente teve muito prazer de fazê-lo, porque a gente trouxe ele para Minas Gerais, porque eu sempre senti assim, que nós mineiros temos muito a ver com a alma portuguesa. Inclusive nessa coisa assim, do riso meio dissimulado, da crítica. Nós somos muito críticos, né? Claro. Mas não somos da gargalhada, somos do riso meio de canto de lábio, né? E eu assim, quis trazer essa coisa
essa coisa portuguesa do Alves Companhia para transformá-lo numa coisa bem mineira. E fizemos um trabalho grande de reconstrução de época, rodamos São João del Rei e Tiradentes, que são um pouco de cenários a céu aberto. E tive a sorte de trabalhar com um elenco fantástico, o Marco Nanini, a Patrícia Pilar, o Alexandre Borges, que deu todo um refinamento do que a obra do Essa pedia. Elvésio, infelizmente, nós vamos ter que interromper aqui, né? Mas eu acho que fica aqui um convite para o seu extraordinário trabalho e fica um convite também do programa Vereda Literária para você vir a participar conosco de uma mesa onde a gente pretende discutir mais detidamente essa questão das relações entre a linguagem literária e a linguagem cinematográfica. Voltarei com prazer. Ok, Elvésio. Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Para encerrar, um fragmento de Pequenas Histórias, A Cidade dos Livros, retratando uma obra de Pedro Nava. Chamava-se Bar do Ponto o Round Point, formado pelo cruzamento de Afonso Pena e Bahia, que era onde desaguava também a ladeira de Tupis. Todo o primeiro quarteirão dessas ruas era caudatário da estação de bondes, o Ponto, que ficava em cima da ribanceira do Parque Municipal e de um café chamado Bar do Ponto. Era o centro da cidade, seu trecho obrigatório. E todo mundo parava, passava, conversava, atravessava, esperava, desesperava, amava, demorava, vivia no Bar do Ponto. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.